7h14, de volta aqui com Manhã no Ar. Olha, desde sexta-feira você tem acompanhado aqui na TV A Crítica todas as informações sobre a Operação Vertex, que é a última fase da Maus Caminhos. Desde 2016, a Operação Maus Caminhos combate crimes de desvios de recursos da saúde aqui no estado do Amazonas. Entre os presos estão a ex-primeira-dama do estado, Nedmi Aziz. Neste fim de semana, um habeas corpus determinou o relaxamento dessa prisão, da prisão temporária, ou seja, Nedmi já está em liberdade. A Juliana Silva tem os detalhes, viu? Olha, Juliana, a Juliana está aqui na tela com a gente? Muito bem. Juliana, a juíza alegou que para colocar a ex-primeira-dama em liberdade, não havia necessidade de ela continuar presa de acordo com os argumentos apresentados pela polícia. Foi isso, Juliana? Foi exatamente isso, viu, Emanuel? E foi a desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Segundo ela, a gente separou uma aspas aqui, né, para que possa ser, então, feita aí, né, a informação conforme ela disse. Ela disse o seguinte, abre aspas, não se admite a prisão temporária sem que tenha sido apresentada a fundamentação que revele a imprescindibilidade da cautelar para as investigações criminais. Fecha aspas. Ou seja, ela quis dizer, né, que todas as provas apresentadas aí, né, não eram o suficiente, ainda que, né, o caso aconteceu aí, ela está sendo investigada desde 2014, 2016, que já tenha passado aí todo esse período, já estamos em 2019, então ocorre aí nessa decisão, né, de justiça e da juíza e toda uma apresentação de argumentos também da defesa, né, de Nedmi Aziz, que foi apresentado. Então teve aí esse habeas corpus, como você disse, esse relaxamento aí da lei, né, que é inclusive constitucional, é válida. Então a defesa ela apresentou isso. A Nedmi ela foi solta ontem, né, do Centro de Detenção Provisória Feminino, na tarde desse domingo, então provavelmente já deve estar em casa, né, mas, porém, foram presas outras 7 pessoas, né, junto com elas, que continuam aí ainda, né, nessa detenção, incluindo os irmãos do senador Omar Aziz, o Murad Mansur e o Amin, estes que seguem presos aí no Centro de Detenção Provisória Masculino, CDPM 1, ainda aqui em Manaus. Então eles continuam aí sobre as investigações, né? E esse é um desdobramento da Operação Maus Caminhos, que aconteceu em 2000, que começou, aliás, em 2016, né? Já tem aí 4 anos, pelo menos, que tem sido feita todas essas investigações. Essa operação já levou para a prisão, por exemplo, o ex-governador do Amazonas, José Melo, juntamente com a ex-primeira-dama Edilene Oliveira, além de secretários e também outras figuras políticas, e também empresários como Mohamed Mustafa, que ele é apontado como um dos líderes, né, dessa ação, aí, desse esquema de corrupção. Viu, Emanuel? Eu volto com você. Ok, Juliana, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Eu penso que daqui a pouco a gente volta a conversar novamente. Há algo que eu sempre gosto de enfatizar toda vez que nós noticiamos qualquer fato que tenha relação com a Operação Maus Caminhos. Nós estamos falando de uma investigação que descobriu até a quarta fase, um desvio de mais de 100 milhões de reais. No site do Ministério Público Federal aqui do Amazonas está, por ordem cronológica, todas as ações desta operação, todas as fases, os vários núcleos que foram criados para esse sistema criminoso rodar, como o núcleo político, o núcleo administrativo, o núcleo jurídico, o núcleo empresarial, 7 empresas envolvidas, fora os empresários, tendo como pano de fundo lá o Mohamed Mustafa, o médico e a assessora dele direta, e depois o núcleo político que passava pelo ex-governador e o seu secretariado, e até então, até a quarta fase, pelo menos 100 milhões, mais de 100 milhões de reais foram desviados da saúde pública.
Nós estamos falando de dinheiro tirado de medicamentos, de atendimento que poderiam ter salvado vidas. Nós estamos falando de vidas que foram perdidas, porque o dinheiro, ao invés de ir para a destinação correta, foi parar em carros de luxo, em propinas pagas para políticos. Isso não sou eu que estou dizendo, é a operação toda que diz. Está lá no site do Ministério Público Federal. Tudo isso que eu estou dizendo está lá no site do Ministério Público Federal, inclusive diagramado em slides, tudo bonitinho, tudo bem explicadinho. Nesta fase, além das prisões que já foram feitas, a polícia também decretou, aliás, a Justiça decretou a pedido da polícia, pela representação policial, o bloqueio de cerca de 90 milhões de reais. É muito dinheiro. É quase o mesmo valor do que foi apurado até agora, do que foi levantado nas investigações. Sem falar nos mandados de busca e apreensão, porque toda vez que a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão, que pega documentos, arquivos, computadores, HDs e faz a investigação, lá na frente a gente acompanha uma nova fase dessa operação Maus Caminhos, desta vez a Vertex, a próxima eu não sei. Mas o fato é que esse habeas corpus, para a gente explicar aqui, é um instrumento que a defesa pode utilizar para pedir o relaxamento da prisão. Não relaxa a lei, não relaxa o processo. Quem está sendo investigado vai continuar sendo investigado. E um adolescente de 14 anos foi apreendido. Adolescente não é preso, é apreendido. Mas a situação é grave, viu? Ele é suspeito de ter matado o próprio padrasto com uma facada. Isso ocorreu lá na zona leste da cidade, no bairro São José Operário. Agora, o menor teria cometido esse crime para defender o irmão dele, um menino de 5 anos que estava sendo agredido pelo padrasto. Por volta de 2h30 da tarde deste domingo, policiais militares aqui da 9ª SICOM receberam um chamado de emergência. Eles foram até o local, lá na Rua 19, no bairro São José 2, e se depararam com uma situação de homicídio, onde a vítima era um homem de 42 anos que teria sido morto pelo enteado, de 14 anos. Os policiais foram procurar o garoto ali pela área e encontraram ele escondido em um comércio. Os próprios comerciantes acabaram dando cobertura com medo desse garoto ser linchado por parentes da vítima que chegaram também no local do crime. Os policiais, para tentar resguardar o adolescente, trouxeram ele aqui para a 9ª SICOM e depois levaram para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Aqui na SICOM, nós conversamos com esse garoto e ele contou por que teria esfaqueado o padrasto. Ele batia toda vez que a minha mãe saía, nos meus irmãos, em minha vez. Por que hoje exatamente você pegou essa faca? Porque ele estava em cima do meu irmão assim, dando estapa nele, chacoalhando ele assim, empurrou ele na parede. E você ficou comovido? Uhum. Mas sua intenção era matá-lo? Não, era só para dar assim, mesmo no braço assim, raspão para ele sair de perto do meu irmão. Quantas facadas você deu nele? Só um, e eu queria que fosse de raspão, não queria matar ele. O tenente Serpa, que acompanhou toda essa movimentação, todos os desdobramentos desse homicídio, também conversou com a nossa equipe de reportagem. E ele diz que alguns vizinhos informaram que quando o padrasto bebia, consumia bebida alcoólica, ele ficava muito agressivo e acabava batendo nas crianças, nos enteados. Por conta disso, revoltado, esse adolescente de 14 anos viu essa situação, de um dos irmãos estar sendo agredido, então ele deu esse golpe de faca no padrasto, que acabou morrendo no local. O cidadão já estava desferido com um golpe de faca, já constatado óbito, e o menor estava escondido num comércio lá, porque a população estava com medo. A proprietária do comércio estava com medo que ele fosse linchado pelos populares. E aí a gente, para resguardar o que evitar um mal maior, trouxemos ele da viatura até a 9ª SICOM. E a outra equipe ficou lá pegando todos os dados, todas as informações, que posteriormente vai ser conduzido à DEAI, a Delegacia do Menor Infrator. Os vizinhos chegaram a comentar alguma coisa de como que era o comportamento desse padrasto, ou como era o comportamento do garoto? Sim, diz que é um rapaz que trabalha na feira, ele trabalha na feira, é um adolescente trabalhador. E o padrasto, toda vez que bebe, fica agressivo.
e agride as crianças. E esse foi o motivo pelo qual fez com que o menor deferisse esse golpe de faca nele, que infelizmente veio a óbito. Infelizmente é uma fatalidade em família. A investigação policial vai determinar de fato o que aconteceu, porque embora o crime tenha sido cometido por um adolescente, isso não prescinde, isso não anula a investigação policial. Ele cometeu um ato infracional análogo, comparado ao crime de homicídio, e portanto isso será investigado, e durante a investigação a polícia sim vai levantar todas as informações, vai confirmar esses relatos ouvidos no primeiro momento pela Polícia Militar, mas se as coisas se confirmarem da forma como a gente está tomando conhecimento aqui, mais uma vez a gente percebe como o descontrole perante o consumo da bebida alcoólica pode ter consequências muito drásticas, muito dramáticas, e é muito complicado entender essa situação, sobretudo a situação de um menino de 14 anos vendo o irmão menor apanhando, sendo agredido desta forma. É violência que gera violência, e a gente tem aqui não só a vida deste menino de 14 anos, como a vida desse padrasto que se perdeu, como também o trauma vivido por toda esta família, inclusive pelo menino de 5, que seria vítima desses espancamentos. O descontrole perante o vício mesmo, como uma doença, como uma patologia social. Neste caso nós vemos, é um caso associado ao consumo de bebida alcoólica, mas temos acompanhado também outros casos associados ao consumo de drogas. Infelizmente, são resultados assim que muitas vezes essa prática culmina, essa prática termina, viu? E olha, os condutores de veículos sabem muito bem da dificuldade de estacionar nas ruas de Manaus. Quando tem vaga, viu? O valor cobrado por flanelinhas é abusivo. A associação da categoria garante que isso só ocorre quando o guardador de veículos não é um dos associados. Agora, para tentar resolver essa situação, para tentar resolver esse problema, quem presta esse serviço está sendo cadastrado e vai começar a ser facilmente identificado pela população. É o que a gente espera. O nome do projeto é Flanelinha Legal. A partir dele, os trabalhadores deverão estar identificados com a blusa e crachá. A ideia surgiu a partir de reclamações da população pelo pagamento de taxas abusivas cobradas por infratores. O projeto está na fase inicial de cadastramento e vai acontecer através da Associação dos Guardadores e Lavadores Autônomos de Veículos do Amazonas, em parceria com a Polícia Militar. O presidente da Aglavan fala sobre os benefícios para os trabalhadores que atuam na área, que deverão estar devidamente de crachá e uniforme. O benefício maior vai ser a segurança, né? Porque com essa ação que nós estamos fazendo com a Polícia Militar, é para tirar os intrusos que estão no meio da gente, né, que estão extorquindo, cobrando um absurdo, né? E nós que dependemos e vivemos dessa profissão, é que pagamos as consequências. Então, o benefício vai ser sim para a população e para nós, né, que essas pessoas vão sair do meio da gente. Eles são figuras conhecidas pelos condutores que desejam estacionar. O gesto indica que tem vaga e quem usufrui do serviço aprova. Você se sente confortável com esse serviço que é oferecido? Sim, realmente, né? A gente vem aqui, deixa nossa moto, nossos capacetes aqui, eles vigiam. Segundo a Associação de Guardadores e Lavadores Autônomos de Veículos do Amazonas, há 32 anos atrás já existia o serviço de flanelinha aqui nas ruas do centro da cidade. A profissão foi regulamentada a partir da Lei 094 de 2003, que tornou legal o exercício da função pelas ruas de Manaus. André Batista é um dos trabalhadores da Avenida 7 de Setembro. Ele fala sobre o serviço oferecido aos clientes e, segundo a sua opinião, acha injusto que intrusos se aproveitem do espaço. No meio da gente, né, dá problema pra gente mesmo, que nós somos dono de área que trabalha, vai vir um intruso, vai dar problema pra gente, mas por isso tem a Polícia Militar que está em cima disso.
Hoje, são 985 pessoas credenciadas que exercem a função em Manaus. Somente no centro, o número é de 285. E em locais de Zona Azul, a atividade está autorizada apenas a lavar veículos ou auxiliar no estacionamento de motos. Outra observação feita pela Glavan é sobre os limpadores de para-brisa, que também vem crescendo na cidade. O flanelinha legal, ele está identificado com o crachá, ele tem uma fardinha amarelinha, então esses aí são os autorizados, né, os que é devidamente legalizados, associados, né, e já também feito o levantamento sobre ele, né, que ele já é ficha limpa. Então essas pessoas de semáforo não tem nada a ver com a gente, são pessoas que surgiram um dia desse, né, ninguém sabe de onde veio, mas são pessoas que não tem nada a ver com a gente. Então nós trabalhamos na área de estacionamento. O presidente fala ainda sobre a importância da associação, que já foi até considerada de utilidade pública. Para a gente fazer uma boa prestação de serviço, né, aos nossos clientes. Na última quinta-feira, houve uma reunião junto à Polícia Militar. Questões como documentação e histórico de trabalho do indivíduo foram abordadas. E eles estão compreendendo a situação porque é oportuno, entre os nossos pedidos, e que está começando a ser realizada é justamente a questão do uso do uniforme, do crachazinho dele, da identidade dele e outros requisitos aí que são imprescindíveis, né? Se é uma pessoa idônea, se não é, porque vai estar lidando com pessoas da sociedade. Essa identificação é importante, principalmente para que o motorista saiba que aquela pessoa que está ali cobrando ou se propondo a vigiar o carro é, de fato, alguém que atua naquela região, alguém que é conhecido de outros guardadores de veículos. É uma profissão antiga aqui em Manaus. Eu mesmo, quando era moleque, trabalhei como guardador de veículos, mas em algumas situações, de fato, se extrapola. Nós ouvimos aqui na TV A Crítica, no sábado, uma declaração do secretário de Segurança mandando um recado, por exemplo, em relação aos guardadores de veículos no entorno da Arena da Amazônia. Nas palavras do secretário, algumas pessoas estavam denunciando que estavam recebendo cobranças abusivas para deixar o veículo no local público que estava sendo utilizado como um local particular. Sim, essas denúncias são verdadeiras e eu estou dizendo isso porque eu mesmo já fui extorquido desta forma. E é da seguinte forma, você tem que pagar adiantado, você tem que dar o dinheiro, é na hora que deixa o veículo, não é depois que a pessoa sai do evento, não. Então, esse recado foi dado, eu não sei ao certo como isso foi cumprido, ou se foi executado, ou se a Polícia Militar fez, de fato, essa fiscalização no entorno da Arena da Amazônia. A gente acompanhou o jogo desse fim de semana que deu ao Manaus Futebol Clube essa entrada aí na Série C. A gente vai trazer esse assunto daqui a pouco, mas esta questão dos guardadores de veículos é muito preocupante, porque já é complicado estacionar um veículo. Quando você consegue uma vaga, ainda precisa ser extorquido. É uma iniciativa importante, esta identificação, padronização precisa de fato ser feita, inclusive com o nome da pessoa bem visível, para que seja possível fazer a reclamação e se saber para quem fazer a reclamação, no caso dos motoristas. Mas agora está na hora da gente ir direto para a redação do Jornal A Crítica. Olá, Dante, muito bom dia. Olá, Emanuel, bom dia. Olha só, o Dante está aqui para conversar com a gente sobre mais um capítulo que o The Intercept traz para a gente. Dessa vez uma outra conversa do Deltan Dallagnol aí com um grupo de procuradores num chat privado. E durante esta conversa, ele chega a sugerir, Dante, na tua opinião, ele chega a sugerir que o Moro protegeria o filho do Bolsonaro? Pois é, mano, mais um episódio dessa novela aí que já vem se estendendo aí há muito tempo. Eu não consigo enxergar uma sugestão de defesa do Moro ao filho do Bolsonaro. Eu consigo ver claramente ali nessa conversa uma total preocupação ali dos procuradores de como o Moro reagiria a essa situação, mostrando claramente o que acontece de fato, que é ele numa encruzilhada, né? Alguém que, em tese, dedicou esses últimos anos ao combate à corrupção, à luta contra os comportamentos irregulares. A gente está vendo aí alguns trechos dessa conversa aí na tela,
né? E mostrando de como ele está numa sinuca de bico ali, né? De como seria para ele, o ministro da Justiça. E naquele momento, é importante a gente frisar que havia uma briga ali parlamentar, uma briga de governo, para que o COAF, né, o Comitê de Análise das Transações Financeiras, ficasse sob o comando do Sérgio Moro, e é justamente um relatório desse COAF que está em discussão aí, né, que traz todas aquelas negociações envolvendo o nome do Queiroz, lá do funcionário do Flávio Bolsonaro, que fazia vários saques, fazia vários depósitos, fazia empréstimos, inclusive, para Michele Bolsonaro, pagamentos, ali, transações financeiras entre eles. E nessas conversas aí entre os procuradores, eles mostram isso, eles ficam nessa dúvida de como o Moro vai agir nessa situação. O presidente de fato não vai proteger, não vai tirar o filho dele, não vai atacar o filho dele. Então eles trazem todos esses questionamentos aí de uma maneira bem... Assim, como alguém que trabalhou tão perto, a gente tem acompanhado, a gente está aqui falando dessas conversas há muito tempo, né? Já mais de um mês e meio, e a gente percebe em todo momento a proximidade entre Deltan, os procuradores e Sérgio Moro. É isso que eu consigo perceber também, Dante. Inclusive, a impressão que eu tenho, e aí eu posso estar enganado, a impressão que eu tenho é que eles estavam meio que discutindo o futuro do Moro. Como é que o Moro vai agir em determinado contexto, como ele deveria agir. Inclusive, por isso, talvez, essa sondagem sobre a blindagem em torno do filho do Bolsonaro, né? Olha, se coloca ele ali, ele vai ser blindado da PGR, da Procuradoria-Geral, ou vai ficar blindado, inclusive, lá do local onde ele é investigado no Rio de Janeiro, né? Eles levantam até nessa conversa de como o Moro ia reagir nessa situação, já vislumbrando a indicação ao STF, né? Que é um acordo ali que já está fechado, a gente não sabe disso oficialmente, mas já tudo indica isso, já que o Moro deve ser indicado ao STF quando abrir essa vaga, e eles tratam até disso. Agora, me chama muita atenção, alguém que trabalhou tão perto dele, questionar de alguma maneira o comportamento. Ora, se o comportamento ideal, se o comportamento da busca pela justiça é a ideologia de vida, é a filosofia de vida de como eles se portaram ao longo desses anos, por que se questiona? Porque alguém que estava tão próximo levanta dúvidas sobre o comportamento, né? Acho que é porque a política relativiza muito os comportamentos. De repente, já estou eu que estou especulando aqui, né? Não, mas é isso que leva a gente a entender, né? Tanto é que você falou em relativizar, Emanuel, que eles falam nessa conversa também de uma proposta de entrevista feita por uma emissora que queria falar de um caso envolvendo Paulo Pimenta, que é do PT, mas que traria também a situação do Flávio Bolsonaro. E eles mesmos falam para não entrar na bola dividida Flávio Bolsonaro. Ou seja, os próprios procuradores ali que ao longo desses anos fizeram esse combate à corrupção, é bom a gente lembrar que as 10 medidas de combate à corrupção são a proposta dessa força-tarefa, não querem entrar em bola dividida. Ora, que bola dividida é essa? Por que esse medo de um órgão que deveria ser independente, de pessoas que deveriam ser independentes? Por que essa blindagem, né? Exato. E torna-se de fato uma blindagem, né? Porque foi esse grupo, foram essas pessoas que levaram esse combate à corrupção à pauta do Brasil, né? Com tudo que foi feito na Operação Lava Jato, esse tema veio em primeiro plano assim, na sociedade. A gente sempre ouviu falar de combate à corrupção e tudo mais, mas era um discurso muito mais banal, muito mais da boca para fora do que de fato de ações. E a gente viu ações ao longo desses anos, não só dos poderes, mas da população abraçar essa causa, né? E ficar preocupado com isso é meio estranho. Agora, assim, de fato, a gente tem um outro assunto para falar, mas só a gente percebe que existe esse contexto aí de o Sérgio Moro indo para o Supremo. Eu fico me perguntando, será? Eu acho que não é ele o super cristão, é super cristão que o presidente falou, né? É super cristão, não, terrivelmente cristão, que será evangélico, que irá para o Supremo. Mas falando em presidente Bolsonaro, Dante, ele fez uma declaração, um áudio que vazou aí também em relação ao Nordeste, e uma declaração que irritou principalmente pessoas da Paraíba e do Maranhão, não é? Sim. A declaração do presidente não foi muito bem recebida. É uma declaração, assim, para a gente falar o mínimo, ela é bem infeliz, né? Você falar ali, independente de você falar reservadamente, você falar publicamente, ela é infeliz, porque quando você fala aqui desses governos de Paraíba, o pior é o do Maranhão, você está usando esse termo Paraíba da maneira mais pejorativa possível. A gente sabe que é um termo muito usado no Rio para estereotipar nordestinos, assim como o baiano é muito usado em São Paulo.
E eu vou trazer um pouco de linguagem básica aqui para a gente ver o quanto isso é ruim. Eu sou um cara que eu não gosto de frutos do mar, mano. Então, assim, eu posso falar para ti, eu odeio frutos do mar, o pior é camarão, né? Quando você está falando ruim, você já fala, o pior é, agora se eu falar, eu adoro frutos do mar, mas o que eu não gosto é camarão, muda totalmente o sentido da frase. Então, assim, não tem como o presidente falar que ele não quis tratar de maneira pejorativa porque ele quis, né? Não tem como negar isso. Ele tentou negar no Twitter, ele ficou muito mal, ficou muito feio, assim, de você não admitir o que falou. E ele agora tem viagem para o Nordeste, né? Oi? Ele tem viagem marcada para o Nordeste. Exato, né? ele está indo agora terça-feira para Vitória da Conquista, ali na Bahia. E tem uma situação que eu achei muito interessante, Emanuel, nessa visita. Ele falou que não fica constrangido de ir para a Bahia e disse que se tivesse que ir para o Maranhão, ele iria também. Maranhão, governado pelo Flávio Dino, do PCdoB, Bahia, governada pelo Rui Costa, do PT. Mas uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente estava ali lendo um pouco sobre esse assunto para poder comentar aqui, é que ele vai para a inauguração de um aeroporto, e o nome desse aeroporto é Glauber Rocha, né? Um dos cineastas ali da década de 60 no Brasil, década de 70, que era tratado pela ditadura militar, né, tão defendida pelo presidente, como subversivo. O Terra em Transe lá, né? Do Terra em Transe, um dos maiores filmes da história do cinema brasileiro, tratado como subversivo, alguém que foi exilado, né, e inclusive, segundo os documentos da Comissão da Verdade, alguém que o exército tinha planos de matá-lo em Portugal. Né? Então é muito curioso ver o presidente, alguém que defende tanto a ditadura, e inaugurar um aeroporto que vai ter o nome de um subversivo, né? Como a ditadura tratava. É um filho de Vitória da Conquista, o aeroporto que vai ser inaugurado amanhã, e a gente vai ter que ver como é que ele vai se posicionar em relação a isso. Né? Eu tenho acompanhado o posicionamento de alguns paraibanos que eu conheço, que moram aqui em Manaus, que de fato não gostaram. Eu penso que o Sudeste tem e teve historicamente essa centralidade no Brasil, né? Tanto que, de forma preconceituosa, a gente acompanhou, sim, inclusive, posicionamentos de membros da imprensa se posicionando em relação a outras regiões do país. A gente tem aqui no norte o Acre, né? O Acre existe. Então, existem muitos termos pejorativos em relação a várias regiões do país, mas o presidente é presidente do país inteiro, né? O cidadão do Oiapoque ao Chuí, todo mundo é brasileiro e merece o mesmo tipo de respeito. E é importante, só para a gente fechar aqui, a gente fazer uma meia-culpa de muita coisa, né? Esse comportamento do presidente, ele não é só dele, ele é de muita gente, ele inclusive é da gente aqui. Você falou do Manaus ainda agora, quando estavam em Caxias, foram muito atacados, tratados de índio de maneira pejorativa. O problema não é ser índio, é como você trata isso de maneira pejorativa. E aqui também, eu estava no estádio sábado, amarradão lá, torcendo, mas a gente também viu muito preconceito com o gaúcho lá, né? Então, é importante a gente criticar o presidente quando ele é infeliz, mas a gente precisa colocar também o dedo na consciência e não perpetuar esse tipo de comportamento, porque senão ele vai cada vez mais ser banal na sociedade, né? Exatamente. Dante, muito obrigado pela tua participação, meu irmão, e até a próxima oportunidade. Obrigado, Emanuel. Bem-vindo aí amanhã. Muito obrigado, meu irmão. Olha, vamos continuar aqui com o Manhã no Ar? Na verdade, vamos... Eu nem devia ter saído do telão, né, minha diretora? Vamos mostrar imagens de como está o trânsito? As imagens, essa aí do Alex. O Alex está na Grande Circular. Ele continua na Grande Circular. A gente mostra aí, olha como está o trânsito aí na Altais Mirim, nessa altura da Altais Mirim. Continua lento, engarrafado, isso por conta da interdição da rotatória que fica um pouco à frente deste ponto, onde o Alex mostra pra gente as imagens. Nós temos imagens também do Antônio Domingos, né, minha diretora? Lá na Buriti, a gente pode cortar. Isso aí já é imagem da Buriti. Olha como está o trânsito parado. Ele está numa rotatória na Avenida Buriti e olha, o trânsito de fato está parado. Aí está parado de vez. Parado de vez, e a gente traz a informação aqui para o telespectador do Manhã no Ar, para o telespectador da TV A Crítica, se houver alguma rota alternativa, meu amigo motorista, que você possa pegar neste momento, pegue, porque a Avenida Buriti não é uma boa escolha neste momento, de acordo com o que a gente mostra com imagens ao vivo dos links da TV A Crítica. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco tem um alerta sobre a baixa procura por vacinas aqui no estado do Amazonas, viu? O estoque de vacinas está abastecido, mas a população não tem ido fazer o acompanhamento vacinal, viu, gente? Isso é muito grave.
E ainda, mercado de trabalho sem preconceito. As mulheres estão invadindo as barbearias. É isso mesmo, viu? As vagas de emprego para as barbeiras estão em alta. A informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo. Força no Brasil. O que vem ganhando destaque também nos últimos meses é a presença feminina como profissionais do ramo.